Preste atenção no que vou revelar agora, porque isso pode mudar tudo o que você acredita sobre manifestação. Não estou falando de visualização comum, não estou falando de decretos repetitivos, não estou falando de técnicas que você já tentou dezenas de vezes sem resultado concreto. Estou falando de algo que Bashar chama de a verdadeira mecânica da realidade, algo que acontece em um nível que a maioria das pessoas nem imagina que existe. Você já percebeu que às vezes deseja algo com toda a força, coloca intenção, faz afirmações, visualiza todos os dias, mas nada muda? E outras vezes, sem qualquer esforço aparente, algo que você mal pensou simplesmente aparece na sua vida como se tivesse sido atraído magneticamente. Isso acontece porque existe uma lei que opera além da vontade, além do pensamento, além do desejo consciente. E hoje você vai descobrir exatamente como essa lei funciona. Bashar revela algo que pouquíssimas pessoas conseguiram compreender de verdade. A realidade não se manifesta no tempo linear que você imagina. Ela não se constrói tijolo por tijolo, passo por passo, dia após dia. Segundo Bashar, a realidade já existe, completa agora. E o que você chama de manifestação não é criação, é reconhecimento. É a capacidade de perceber aquilo que sempre esteve disponível, mas que você não conseguia acessar porque estava sintonizado na frequência errada. Respire fundo, porque o que vou compartilhar aqui vai desafiar tudo o que te ensinaram sobre como as coisas funcionam. E se você realmente permitir que isso entre, sua vida pode mudar nas próximas 24 horas. Não porque você vai fazer algo extraordinário, mas porque você vai parar de fazer aquilo que sempre bloqueou o fluxo natural da abundância. A primeira coisa que você precisa entender é onde todo mundo erra. E esse erro é tão sutil, tão profundo, que mesmo pessoas que estudam manifestação há anos continuam presas nele sem perceber. O erro está na crença de que você precisa construir a realidade que deseja, que você precisa juntar as peças, acumular energia, trabalhar duro, esperar o tempo certo merecer o resultado. Bashar explica isso de uma forma muito direta. Você não cria a realidade, você escolhe entre realidades que já existem. Neste exato momento, existe uma versão de você que já tem aquilo que você deseja. Existe uma versão de você vivendo a vida que você considera ideal. Essa versão não está no futuro, ela não está esperando você chegar até ela. Ela existe agora, paralela a você, separada apenas por uma diferença de frequência vibracional. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando você tenta manifestar algo acreditando que precisa criar do zero, você está gerando resistência. Você está dizendo para o universo que aquilo ainda não existe, que você ainda não é digno, que precisa provar algo antes de receber. E quanto mais você reforça essa crença, mais você se mantém preso na realidade onde aquilo ainda não chegou. Pensa comigo. Quantas vezes você já desejou algo intensamente e sentiu uma espécie de desespero interno? Aquela sensação de, eu preciso disso. Por que ainda não aconteceu? O que estou fazendo de errado? Esse desespero não é intenção, é apego. Que o apego cria exatamente o oposto do que você quer. Ele te prende na frequência da falta, da carência, da ausência. Segundo Bashar, a manifestação instantânea não acontece quando você deseja com mais força. Ela acontece quando você para de resistir ao que já existe. E resistir não significa duvidar conscientemente. Resistir significa comportar-se, sentir-se e pensar como alguém que ainda não tem. Enquanto você se percebe como alguém tentando chegar lá, você nunca vai chegar. Porque tentar chegar é a frequência de quem está distante. Agora me responde uma coisa. Escreve nos comentários apenas uma palavra. Qual é a coisa que você mais deseja manifestar neste momento? Apenas uma palavra. Dinheiro, amor, saúde, liberdade, reconhecimento. Escreve agora, porque reconhecer o desejo é o primeiro passo para parar de lutar contra ele. Agora vou te mostrar algo que vai fazer tudo começar a fazer sentido. Bashar ensina um exercício que expõe a verdadeira natureza da manifestação. E esse exercício é tão simples que muita gente ignora,
achando que precisa ser mais complicado para funcionar. Mas é justamente na simplicidade que está o poder. Fecha os olhos por um instante e visualiza uma tela na sua frente como se fosse um cinema. Nessa tela, você vê a sua vida exatamente como ela é agora. Vê você acordando, fazendo as coisas que você faz todo dia, lidando com as situações que você lida, sentindo o que você sente. Não precisa ser perfeito, apenas observe. Veja você mesmo nessa tela, vivendo a realidade atual. Agora limpa essa tela, apaga tudo e coloca uma nova imagem. Dessa vez você vê a sua vida ideal, a versão de você que já tem tudo aquilo que você deseja. Vê você acordando nessa realidade, movendo-se por ela, interagindo com as pessoas, sentindo-se de um jeito completamente diferente. Observe bem essa imagem. Presta atenção nos detalhes. Como você está vestido? Como você se comporta? Qual é a energia que você emite? Agora coloca as duas telas lado a lado. A vida como ela é. A vida como você quer que seja. Olha para as duas ao mesmo tempo e percebe as diferenças. Não as semelhanças, as diferenças. Porque, segundo Bashar, essas diferenças não são apenas imaginação. Elas são informações vibracionais sobre a realidade paralela que você quer acessar. Aqui está o segredo que ninguém te conta. Essas duas realidades existem ao mesmo tempo. Elas não estão separadas por tempo, elas estão separadas por frequência. E a frequência não é algo abstrato, ela é expressa através do seu comportamento, da sua postura, das suas emoções, das suas escolhas automáticas. A pessoa que você vê na tela da vida ideal não é uma versão futura de você. É uma pessoa diferente vivendo agora em uma realidade paralela que já está completa. E a única coisa que separa você dessa pessoa é a decisão de ser ela. Não de se tornar ela um dia, de ser ela agora. Porque você não pode experimentar uma realidade que não corresponde à sua vibração atual. Se você continua sendo a pessoa da primeira tela, você vai continuar vivendo a realidade da primeira tela. Não importa quantas afirmações você faça, não importa quantas visualizações você repita, você não muda de realidade mudando o que você pensa. Você muda de realidade mudando quem você é. Bashar revela algo que desconstrói toda a ideia de processo. Ele diz que você já está mudando de realidade bilhões de vezes por segundo. Você já está se tornando uma pessoa nova a cada instante. O problema é que você continua escolhendo ser a mesma pessoa, com os mesmos padrões, os mesmos medos, as mesmas limitações. E por isso, a mudança parece invisível. Agora presta atenção, porque aqui está o ponto onde tudo se inverte. A maioria das pessoas olha para a vida ideal e pensa: quanto tempo vai levar para eu chegar lá? 6 meses? 1 ano? 5 anos? E essa pergunta por si só já cria a distância. Porque quando você assume que existe tempo entre você e aquilo que deseja, você está criando esse tempo. Você está projetando a experiência para o futuro e o futuro nunca chega. O futuro é sempre amanhã. Bashar explica que a manifestação não acontece no tempo. Ela acontece instantaneamente, no momento em que você muda de frequência. O que parece ser um processo gradual é apenas a sua percepção tentando manter a ilusão de continuidade. Porque a mente humana foi treinada para acreditar que tudo precisa de tempo, que tudo precisa de esforço, que tudo precisa de uma ponte entre o aqui e o lá. Mas a verdade é que não existe ponte. Existe apenas a escolha de estar em uma realidade ou em outra. E essa escolha não é feita com palavras, não é feita com pensamentos positivos, não é feita com força de vontade. Essa escolha é feita quando você simplesmente começa a ser a pessoa que já vive naquela realidade. Deixa eu te dar um exemplo prático. Se você quer manifestar abundância financeira, mas continua se comportando como alguém que está sempre preocupado com dinheiro, sempre calculando, sempre com medo de gastar, sempre sentindo que não tem o suficiente, então você está emitindo a frequência da escassez. E a realidade que corresponde a essa frequência é exatamente a que você está vivendo. Não importa o que você afirme,
não importa o que você visualize. Seu corpo, suas emoções, suas ações automáticas estão dizendo o contrário. Agora, se você olha para aquela tela da vida ideal e vê que a versão de você que já tem abundância se comporta de forma completamente diferente, se move com mais leveza, toma decisões sem medo, sente uma confiança natural, então essa é a frequência que você precisa incorporar. Não amanhã, não depois que o dinheiro chegar. Agora. Porque, segundo Bashar, você só experimenta aquilo que já está vibrando dentro de você. E aqui está o erro que todo mundo comete. As pessoas esperam a realidade mudar para então mudar o comportamento. Esperam o dinheiro chegar para então se sentirem abundantes. Esperam o relacionamento aparecer para então se sentirem amadas. Esperam o reconhecimento vir para então se sentirem confiantes. Mas isso é o oposto de como a realidade funciona. A realidade externa sempre reflete a frequência interna. Sempre. Sem exceção. Então a pergunta que você precisa fazer não é: como eu manifesto isso? A pergunta é: quem eu preciso ser para que isso já seja minha realidade? E quando você começa a ser essa pessoa, a realidade muda instantaneamente. Pode parecer que leva tempo para você perceber, porque sua mente ainda está processando a transição. Mas a mudança já aconteceu. Você já está em outra linha do tempo. Agora, vou revelar por que as próximas 24 horas são tão importantes. Não é porque existe alguma magia no número 24. É porque esse é o tempo suficiente para você testar se realmente entendeu o que Bashar está dizendo. É o tempo suficiente para você parar de adiar e começar a viver como se a realidade que você deseja já fosse sua. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando o momento certo para mudar. Espera ter mais dinheiro para se sentir abundante. Espera ter mais certeza para agir com confiança. Espera que as circunstâncias melhorem para então relaxar. Mas Bashar revela algo que destrói completamente essa lógica. Ele diz que a versão de você que já vive na realidade ideal não chegou lá porque esperou. Ela chegou lá porque decidiu ser essa pessoa antes de qualquer evidência externa. Então o desafio é simples. Nas próximas 24 horas, você vai parar de ser quem você tem sido. Você vai parar de repetir os mesmos padrões, as mesmas reações, os mesmos pensamentos automáticos que te mantêm preso na realidade atual. E você vai começar a imitar, a incorporar, a encarnar a energia da pessoa que você viu naquela segunda tela. Como essa pessoa acorda, como ela se move, como ela responde quando algo não sai como esperado, como ela se sente ao longo do dia. Essa pessoa está ansiosa, preocupada, desesperada, ou ela está calma, confiante, sabendo que tudo está se alinhando naturalmente. Presta atenção nisso, porque a diferença entre as duas realidades está toda aí. Não está no que você tem, está em quem você é. E aqui está o ponto crucial. Segundo Bashar, você não está se tornando uma versão futura de si mesmo. Você está acessando uma versão que já existe agora. Essa versão não está esperando por você no futuro. Ela está vivendo, respirando, experimentando a vida ideal neste exato momento, em uma realidade paralela. E tudo o que separa você dela é a frequência vibracional que você escolhe emitir. Quando você começa a se comportar, a sentir, a pensar como essa pessoa, algo acontece instantaneamente. A realidade começa a refletir essa nova frequência, não porque você está atraindo coisas de fora, mas porque você está se deslocando para a linha do tempo onde essas coisas já existem. Você não está criando, você está reconhecendo. Você não está construindo, você está escolhendo. E 24 horas é tempo suficiente para você perceber a diferença. Tempo suficiente para você sentir a mudança de energia. Tempo suficiente para você ver pequenos sinais de que algo se moveu. Porque quando você realmente muda de frequência, o universo não demora para responder. A resposta é imediata. O que demora é você parar de duvidar e começar a confiar. Mas antes de você começar esse processo, preciso te alertar sobre algo. Existe uma coisa que vai tentar te puxar de volta para a realidade antiga. E essa coisa é tão automática, tão profunda,
que a maioria das pessoas nem percebe quando ela está agindo. Bashar chama isso de definição. A definição é a crença invisível que você carrega sobre como as coisas funcionam, sobre quem você é, sobre o que é possível para você. Você pode fazer o exercício das duas telas. Você pode ver claramente a diferença entre a vida atual e a vida ideal. Você pode até começar a se comportar diferente por algumas horas. Mas se lá no fundo você ainda acredita que, para mim é difícil, eu nunca tive sorte, as coisas boas acontecem para os outros, não para mim, então essa definição vai sabotar tudo. Ela vai criar situações que confirmem aquilo que você acredita, porque a realidade sempre reflete suas crenças mais profundas. E aqui está o problema. Você não consegue mudar uma crença lutando contra ela. Não consegue simplesmente dizer, eu não acredito mais nisso, e esperar que ela desapareça. A crença está enraizada no corpo, nas emoções, nos padrões automáticos. Ela foi construída ao longo de anos, reforçada por experiências, validada por resultados. Então, como você muda isso? Bashar explica que você não precisa destruir a crença antiga. Você só precisa parar de alimentá-la. E você alimenta uma crença toda vez que age a partir dela. Toda vez que reage emocionalmente, como se ela fosse verdade. Toda vez que toma decisões baseadas nela. Quando você para de fazer isso, a crença perde força naturalmente. Ela não desaparece de imediato, mas ela para de controlar suas escolhas. E, ao mesmo tempo, você começa a alimentar uma nova definição. A definição da pessoa que você viu na segunda tela. Essa pessoa não tem as mesmas crenças que você. Essa pessoa não carrega as mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas limitações. Então, quando você começa a agir como ela, você está instalando uma nova programação. E quanto mais você reforça essa programação, mais ela se torna automática. Pensa assim, você tem 2 caminhos neurais no cérebro. Um caminho antigo, bem pavimentado, que você percorre há anos. Esse é o caminho da realidade atual. E você tem um caminho novo, ainda sendo formado, que leva para a realidade ideal. Toda vez que você escolhe agir diferente, pensar diferente, sentir diferente, você está fortalecendo o caminho novo. E toda vez que você volta aos padrões antigos, você está reforçando o caminho velho. Nas próximas 24 horas, você vai perceber quantas vezes sua mente tenta te levar de volta para o caminho antigo. Quantas vezes ela vai dizer, isso não vai funcionar, você está se iludindo. Seja realista. E nesses momentos, você vai ter uma escolha. Você acredita na voz antiga ou você escolhe a frequência nova? Porque, segundo Bashar, a mudança de realidade acontece justamente nessas microescolhas, não nas grandes decisões, mas nas pequenas reações ao longo do dia. Agora eu preciso esclarecer algo que gera muita confusão e muita frustração em quem tenta manifestar. A ideia de que leva tempo para as coisas se concretizarem. Você faz a visualização, muda o comportamento, sente a energia diferente, mas quando olha ao redor, tudo ainda parece igual. E aí vem aquela sensação de, não está funcionando, eu estou fazendo errado, talvez isso não seja para mim. Bashar explica que o tempo é a maior ilusão da realidade física. Você não está esperando a manifestação chegar. Você está mudando de uma realidade para outra, bilhões de vezes por segundo. E cada vez que você muda, você está literalmente se tornando uma pessoa diferente, em um universo diferente. O problema é que a mudança é tão sutil, tão contínua, que você não percebe. Você cria a ilusão de continuidade para conseguir navegar pela experiência física. Mas quando você entende que já está mudando constantemente, você percebe que não precisa esperar nada. A manifestação não é algo que vai acontecer no futuro. Ela já está acontecendo agora. Você só precisa permitir que a diferença seja grande o suficiente para que você perceba. E como você faz isso? Sendo radicalmente diferente. Não sutilmente diferente. Radicalmente. Se a pessoa da segunda tela se comporta de um jeito completamente oposto ao que você tem feito, então você precisa fazer escolhas completamente opostas.
Não pode ser meio termo. Não pode ser, vou tentar ser um pouco mais confiante. Tem que ser, eu sou essa pessoa agora, completamente. Porque quanto maior a diferença vibracional, mais rápido você vai sentir a mudança externa. Pensa na analogia que Bashar usa. Você está mudando de canal na televisão. Se você muda do canal 2 para o canal 3, a diferença é mínima. Você pode nem perceber que mudou. Mas se você muda do canal 2 para o canal 20, a diferença é óbvia. A imagem é completamente outra. O som é completamente outro. Você sabe imediatamente que está em outro canal. É isso que você precisa fazer com a sua frequência vibracional. Mudar drasticamente, não gradualmente. E aqui está algo que vai liberar muita pressão. Você não precisa manter essa frequência o tempo todo, perfeitamente, sem falhas. Isso é impossível enquanto você ainda está em um corpo físico. O que você precisa é voltar para essa frequência sempre que perceber que se desviou. Volta para a postura da pessoa ideal. Volta para o sentimento da pessoa ideal. Volta para as escolhas da pessoa ideal. E quanto mais você faz isso, mais natural se torna. Segundo Bashar, você não está tentando se tornar alguém que você não é. Você está acessando uma versão de você que já existe. E essa versão não é melhor ou pior do que você. Ela simplesmente está em uma frequência diferente, experimentando uma realidade diferente. Você, como consciência maior, pode escolher qual versão quer experienciar a qualquer momento. E essa escolha não leva tempo. Ela é instantânea. Então, se você está esperando que algo mude para então acreditar que funciona, você está criando a espera. Pare de esperar. Comece a reconhecer. Olhe ao redor e pergunta: onde eu já posso ver sinais de que estou em outra realidade? Onde eu já posso sentir que algo mudou? Porque os sinais estão sempre lá. Você só não os percebe quando está focado na ausência, na falta, no que ainda não chegou. Agora vou te contar algo que a maioria das pessoas encara de forma completamente errada: a imaginação. Todo mundo acha que imaginar é fantasiar. É criar ilusões, é escapar da realidade. Mas Bashar revela que a imaginação é a ferramenta mais poderosa que você tem para acessar realidades paralelas. Ela não cria ficção. Ela te conecta com o que já existe. Quando você visualiza a segunda tela, quando você vê a versão ideal da sua vida, você não está inventando nada. Você está sintonizando em uma frequência real, acessando uma realidade que existe agora, em outra dimensão vibracional. E o propósito dessa visualização não é plantar uma semente que vai crescer no futuro. O propósito é te colocar no estado vibracional daquela realidade agora. Presta atenção nisso. Quando você realmente mergulha naquela imagem da vida ideal, quando você sente a energia dela, quando você vê aquela versão de você vivendo com plenitude, o que acontece? Você começa a sentir excitação. Você começa a sentir empolgação. Você começa a sentir aquela sensação de sim, é isso. E essa sensação não é só um efeito colateral da visualização. Essa sensação é a própria frequência da realidade que você quer acessar. Bashar diz que a excitação é a linguagem da alma. Ela é o GPS que te guia para a realidade mais alinhada com a sua essência. Então, quando você sente excitação ao imaginar algo, isso não é wishful thinking, não é fantasia, não é ilusão. É a confirmação de que aquela realidade existe e que você está vibracionalmente compatível com ela. O problema é que a maioria das pessoas sente a excitação e depois a reprime, porque logo em seguida vem o medo, a dúvida, a crença de que isso é bom demais para ser verdade. E aí o que acontece? A pessoa corta a conexão. Ela sente a frequência da realidade ideal por alguns segundos, mas rapidamente volta para a frequência da realidade atual. E fica nesse vai e vem, nunca se estabelecendo completamente em nenhuma das duas. E por isso, a manifestação parece não funcionar. Porque manifestação não é sobre ter momentos ocasionais de alinhamento. É sobre sustentar a frequência tempo suficiente para que a realidade externa reflita a mudança interna. Então,
O trabalho com a imaginação não é visualizar uma vez e esquecer. É usar a imaginação para acessar aquele estado e então viver a partir dele. Quando você imagina a vida ideal e sente aquela energia, você carrega essa energia para as suas ações. Você fala a partir desse lugar. Você decide a partir desse lugar. Você responde ao mundo a partir desse lugar. E quanto mais você faz isso, mais você se torna a pessoa que naturalmente vive naquela realidade. Segundo Bashar, a imaginação te mostra quem você precisa ser. Ela não te mostra o que você precisa fazer. Porque o fazer vem naturalmente quando o ser está alinhado. Se você tentar forçar ações sem mudar o estado interno, você vai criar esforço, resistência, cansaço. Mas quando você muda o estado primeiro, as ações corretas aparecem sem esforço. Elas fluem. Elas são óbvias. Você nem precisa pensar muito, você simplesmente age porque é natural para a pessoa que você se tornou. Agora vamos para a parte prática. Você já sabe a teoria, já entende como funciona. Mas entender não muda nada. O que muda é aplicar. E aplicar significa tomar uma decisão agora, não amanhã, não na próxima segunda-feira, não quando você estiver mais preparado. Agora. Nas próximas 24 horas, você vai fazer um experimento. Você vai escolher conscientemente viver como se a realidade ideal já fosse sua. Não como se você estivesse tentando chegar lá, como se você já estivesse lá. E isso vai exigir vigilância, porque sua mente vai tentar te puxar de volta 1000 vezes. Ela vai dizer que você está fingindo, que você está se enganando, que está sendo irreal. Mas você vai ignorar essas vozes e continuar incorporando a energia da pessoa da segunda tela. Como essa pessoa acorda? Ela acorda ansiosa, checando o celular imediatamente, já preocupada com o dia? Ou ela acorda calma, confiante, sabendo que tudo está se alinhando? Como essa pessoa come? Ela come com pressa, distraída, enquanto pensa em problemas? Ou ela come presente, aproveitando, sentindo gratidão pelo que tem? Como essa pessoa fala consigo mesma? Ela se critica, se julga, se cobra? Ou ela se trata com gentileza, reconhece o próprio valor, confia no processo? Cada pequena ação ao longo do dia é uma oportunidade de escolher a frequência. E Bashar deixa muito claro que não existem ações insignificantes. Tudo conta. A forma como você respira, a forma como você caminha, a forma como você reage quando algo inesperado acontece. Tudo está comunicando ao universo qual realidade você está escolhendo experienciar. E aqui está o ponto crucial. Você não está fazendo isso para convencer o universo de nada. Você está fazendo isso porque é assim que aquela realidade funciona. A pessoa que vive na realidade ideal não está fingindo confiança até conseguir. Ela simplesmente é confiante naturalmente, porque naquela realidade não existe motivo para não ser. Então você não está interpretando um papel, você está se permitindo ser quem você já é em outra linha do tempo. Ao longo dessas 24 horas, você vai notar coisas, pequenas sincronicidades, mensagens que aparecem no momento certo, pessoas que falam exatamente o que você precisava ouvir, oportunidades que surgem do nada. E você pode ignorar tudo isso como coincidência, ou você pode reconhecer como confirmação de que a mudança já está acontecendo. Segundo Bashar, a realidade está sempre te dando feedback. Sempre. Você só precisa prestar atenção. E se nada parecer mudar externamente nas primeiras horas, não entre em pânico. Não volte para a dúvida. Não desista antes de completar o ciclo, porque a mudança vibracional acontece primeiro internamente. E só depois se reflete externamente, às vezes em minutos, às vezes em horas, às vezes em dias, mas sempre na sequência correta. Primeiro você muda, depois a realidade muda. Nunca o contrário. Escreve nos comentários agora: eu escolho a nova frequência. Porque ao escrever você está fazendo um compromisso, não comigo, não com ninguém de fora, com você mesmo. Você está dizendo à sua própria consciência que a decisão foi tomada. Antes de encerrar, eu preciso te dizer algo. O que foi compartilhado aqui não é motivação.
Não é discurso inspirador para você se sentir bem por alguns minutos e depois esquecer. O que Bashar revela é a mecânica real da existência. É como a realidade funciona, independente de você acreditar ou não. Você já está mudando de realidade o tempo todo. Você já está escolhendo qual versão de si mesmo experienciar a cada instante. A única diferença é que agora você pode fazer isso conscientemente. Você não precisa esperar permissão de ninguém para viver a vida que você deseja. Você não precisa esperar as circunstâncias melhorarem. Você não precisa esperar ter mais dinheiro, mais tempo, mais clareza. Tudo isso são desculpas que mantêm você preso na realidade antiga. E quanto mais você adia, mais você reforça a crença de que aquilo ainda não é possível para você. Mas eu te garanto uma coisa. Se você realmente aplicar o que foi ensinado aqui, se você passar as próximas 24 horas sendo radicalmente diferente, algo vai mudar. Pode não ser tudo de uma vez. Pode não ser da forma que você imaginou. Mas você vai sentir a diferença. Você vai perceber que algo se moveu. E essa percepção é tudo o que você precisa para continuar. Porque, segundo Bashar, a manifestação não é um evento único. É um estado contínuo. Você não manifesta uma vez e pronto. Você está manifestando a cada segundo, escolhendo qual realidade experienciar. E quanto mais você pratica escolher conscientemente, mais natural isso se torna. Até o ponto em que você nem precisa mais pensar. Você simplesmente vive na frequência da pessoa que você escolheu ser. E quando você chega nesse ponto, a vida se transforma completamente. Não porque você conseguiu forçar o universo a te dar o que queria, mas porque você parou de resistir ao que sempre esteve disponível. Você parou de duvidar, de adiar, de se sabotar e permitiu que a realidade ideal, que sempre existiu paralela a você, se tornasse a sua realidade dominante. Então agora, você tem uma escolha. Você pode assistir esse vídeo, achar interessante, talvez até concordar com tudo, e continuar exatamente como estava. Ou você pode decidir que essas próximas 24 horas vão ser diferentes, que você vai testar isso de verdade, sem reservas, sem meias medidas, que você vai ser a pessoa da segunda tela completamente e ver o que acontece. Bashar diz algo que resume tudo. Você não se torna a versão ideal de si mesmo. Você simplesmente para de fingir que não é ela, porque a verdade é que você sempre foi. Você só escolheu esquecer. E agora, neste momento, você pode escolher lembrar. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. E se você realmente vai fazer o teste das 24 horas, escreve nos comentários: eu sou a nova realidade. Porque quando você declara, você ancora. E quando você ancora, você já começou a mudança. A manifestação não é magia, é frequência. E você acabou de aprender como mudar de frequência. Mas isso é só o começo. Existem outras camadas que Bashar revela sobre como a consciência funciona, outras ferramentas que você pode usar para aprofundar essa transformação. Se você quer continuar explorando esses conhecimentos, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Cada um traz uma peça diferente desse quebra-cabeça. As próximas 24 horas começam agora, não amanhã, agora. E tudo o que você precisa fazer é uma coisa: ser quem você viu naquela segunda tela. Ser essa pessoa em cada respiração, em cada escolha, em cada pensamento. E observar a realidade se reorganizar ao seu redor. Até o próximo vídeo. E lembra, o resto é com você.